Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Jason Marcílio, eu sou formador de hipnoterapeutas e hoje eu estou aqui para trazer uma questão que já até entrou na mitologia da hipnose clínica, que é: será que as memórias são alteradas durante um processo de hipnose clínica, durante uma hipnoterapia? Será que a gente altera as memórias do nosso cliente? Bom, eu vou começar esse vídeo explicando que é um risco que pode sim acontecer, mas que não deve acontecer durante a hipnose clínica. Pode acontecer, né? Não é uma regra, mas pelo menos para os meus alunos eu peço para eles evitarem ao máximo e tentarem com todos os cuidados possíveis para que o cliente, né, não tenha memórias falsas, que a gente não altere a memória do cliente. Bom, vamos lá, então por que tem esse estigma? Por que realmente pode isso acontecer? Bom, durante uma sessão de hipnose clínica, o profissional pode optar por utilizar diversas ferramentas com esse cliente, né? Ele pode usar uma PNL, ele pode usar uma dessensibilização, mas uma das técnicas mais populares e, na minha opinião, com uma eficácia excelente, com o tempo também muito curto, né? Ou seja, rápido e eficaz, é a regressão de memória, tá? Mas existem alguns certos riscos em ser executado na hora de executar uma regressão de memória, na hora do terapeuta fazer uma regressão de memória. Um dos riscos é criar essa memória falsa. Tá? Bom, mas o que é uma memória falsa? Bom, pode primeiramente ser uma memória que era uma memória original, mas o terapeuta, sem querer ou propositalmente, altera essa memória, certo? Por exemplo, como que a gente pode alterar uma memória? Quando o cliente está no estado de transe hipnótico, quando ele está hipnotizado, ele está altamente sugestionável, né? Então a mente dele pode tanto recordar de memórias quanto criar coisas do zero. É por isso que as pessoas conseguem, através da hipnose, fazer alguém alucinar, fazer alguém comer uma cebola achando que é uma maçã, né? Por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente altera a realidade daquela pessoa enquanto está acontecendo a hipnose, né? A hipnose clínica, não importa. Bom, durante um processo de hipnose clínica, a mesma coisa acontece, a pessoa está hipnotizada. Então, enquanto ela está ali, ela começa a descrever uma memória, por exemplo. O meu pai abriu a porta do meu quarto. O terapeuta, ele tem que trabalhar de uma maneira extremamente genérica, né? De uma maneira que ele não vai interferir, tem que ser imparcial durante a memória. Então, o que ele tem que fazer, por exemplo, ele está assim: e o que aconteceu depois? E aí o sujeito que está em transe, ele vai descrevendo o restante da memória. Porém, alguns hipnoterapeutas que não são bem treinados, que não têm muita noção desse processo, né? Por isso que você tem que procurar muito bem o hipnoterapeuta que você vai fazer a sua terapia, ou se você quer se tornar um hipnoterapeuta, você tem que buscar um professor que realmente tenha um curso de qualidade que vai te ensinar o melhor resultado possível para aquilo, né? Bom, mas voltando ao estudo de caso. Se o terapeuta chega e fala o seguinte: e o que o seu pai fez depois? Isso já começa a estimular o cliente a criar talvez uma memória falsa. O que o meu pai fez depois disso aqui? Né? Ele pode ser simplesmente fechado a porta. Né? Ou se o terapeuta chegar e falar assim: o que o seu pai fez? Ele entrou no quarto? Pode ser que o cliente, o pai dele não só fechou a porta e saiu, mas o cliente: sim, meu pai entrou e fechou a porta do quarto. O que o seu pai fez? O seu pai tocou em você? Né, o terapeuta pergunta e a pessoa: sim, meu pai tocou em mim. Ou seja, o terapeuta está criando ali uma memória falsa, só que a emoção de reviver aquilo na mente do cliente é tão intensa que ele não consegue diferenciar se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Para ele tudo aquilo é verdade, porque é uma memória que tem na mente dele, né? Então é tão real quanto qualquer memória que você tem. Então sim, é um risco real, mas não, isso não acontece durante um processo de hipnose clínica. Se você estiver fazendo sua terapia ou se você vai fazer um curso, né, você vai procurar aquele professor que durante o processo de regressão, ele vai te ensinar como ressignificar uma memória sem precisar alterar ela. Porque muitas vezes tem terapeutas que nem induzem uma memória falsa, ele até faz uma memória completa. O cliente vai lá, revive toda aquela memória, né? E na hora de ressignificar isso, ou seja, de dar uma nova visão, né, de trazer um novo significado para aquela memória, o terapeuta começa a simplesmente alterar aquela memória. Não, a sua mãe não bateu em você, a sua mãe te abraçou e te beijou. Não, o seu pai não abandonou você, o seu pai saiu por um tempo, mas você reencontrou ele depois de alguns anos, né? Ou seja, o terapeuta, ele começa a criar coisas nada a ver, começa a criar histórias fantasiosas para aquela memória ser uma memória mais agradável. Será que isso realmente traz sucesso? Será que isso realmente ajuda no processo? No começo parece que sim, tá? No começo você vai ver que o cliente vai se sentir melhor, vai se sentir bem, porém o cliente vai lembrar que
da memória original e da memória que você criou, ou seja, ele vai ter duas memórias na mente dele, né? Então, em algum momento, aquele caminho antigo, aquela memória falsa, aquela memória verdadeira, né, mas com um sentimento ruim, que você não conseguiu, que o terapeuta não conseguiu de fato ressignificar, ele precisou criar uma outra realidade e jogar por cima, alguma hora isso vai vazar, alguma hora isso vai subir e o cliente vai voltar a ter problemas, tá? Então, para uma hipnoterapia ter sucesso de verdade, a memória não pode ser alterada, tá? Tem que ser exatamente a mesma memória, mas o cliente tem que ver essa memória com uma outra visão, com um outro ângulo, né, com outros sentimentos. E tem muito aluno meu que fala assim, Jason, putz, professor, isso é muito difícil, né? Putz, como é que meu cliente foi estuprado, por exemplo? Como é que eu vou fazer ele passar por esse processo novamente, exatamente igual, só que dessa vez se sentindo bem? Ele tem que gostar do que aconteceu? Não, ele não tem que gostar, ele não tem que aprovar. Não é isso que a terapia faz, tá? A terapia faz aquele momento, aquela memória que era negativa, parar de incomodar. Tá? Você não precisa gostar, você não precisa fazer nada. Então, às vezes, meus alunos falam o seguinte, olha, professor, é muito difícil fazer isso, porque não é mais fácil eu pegar e criar uma memória falsa e jogar por cima do que fazer ela realmente se sentir melhor, entender aquilo ali, entender que não foi culpa dela, entender que a culpa é do outro, entender que ela não precisa carregar aquilo para sempre com ela. É muito mais difícil do que eu criar uma memória falsa e jogar por cima. Concordo com você. E é por isso que a terapia não é tão fácil quanto parece, né? A terapia realmente é difícil e se você quer que o seu cliente realmente tenha um resultado bom, um resultado excelente, né? Se você quer entregar o melhor resultado possível para o seu cliente, não adianta alterar a memória dele, tá? Isso não está fora de cogitação, né? É mais difícil da maneira que eu estou falando? Sim, mas o resultado é muito mais profundo e muito mais duradouro. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais dicas de hipnose clínica, né, para você aprender talvez de hipnose, aprender um pouco mais de terapia. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e até a próxima.